Meu nome é Adalto Soares, tenho 40 anos de idade, moro em meu sítio, na zona rural do município chamado Carmo da Paraíba, no interior de Minas Gerais. Quando terminei o ensino médio, há 22 anos atrás, meu pai queria que eu fosse estudar, mas eu preferi trabalhar, pois sabia que as condições financeiras naquela época eram difíceis, e eu preferi trabalhar e contribuir com os estudos de minha irmã, que sempre teve o sonho de ser advogada, pois dificilmente meus pais conseguiriam manter 2 filhos na faculdade. Pouco tempo depois que eu comecei a trabalhar, juntei um dinheiro e consegui comprar um pedaço de terra, aqui mesmo, próximo ao sítio dos meus pais, que na época plantavam café. Mas meus pais e eu fizemos uma troca. Eles foram morar no sítio que eu comprei e eu fiquei morando aqui no nosso sítio, pois é mais afastado. Hoje, além do meu sítio, tenho a minha casa na cidade e vivo da fabricação de doces e queijos, e assim posso dar uma vida melhor para a minha família. Nesse caso, a minha esposa Laura e meus 3 filhos, Enoque, Henrique e Lorena. Sempre fui um cara matuto, mas assim que os meninos foram crescendo, eu comprei uma casa na cidade e minha irmã mais nova foi morar com eles. A minha esposa ficava uns dias na cidade e outros dias aqui no sítio, me ajudando na lida. Na primeira semana de setembro de 2015, eu estava sozinho no sítio e na noite de sexta-feira para sábado, por volta das 10h30 da noite, eu já estava dormindo, pois acordaria às 5 horas da manhã para poder ir até a cidade levar os meus produtos nos comércios. Então, me assustei com alguns barulhos e os meus cachorros bem agitados, latindo muito. Como o sítio fica um pouco distante, mais de 2 quilômetros do vizinho mais próximo, eu crio alguns cães de raça pastor alemão, que me ajudam com os animais e protegem a minha casa, e além disso, também tenho uma carabina. Eu levantei da cama e acendi a luz de fora. Peguei a minha arma e me dirigi ao local de onde as vacas estavam, pois imaginei que poderia ser algum ladrão. Mas quando cheguei no curral, tinha apenas vacas encurraladas, mas senti um cheiro estranho e ouvi um rosnado vindo do fundo da propriedade, de dentro de um pedaço de mata. Eu não consegui ver que animal estava ali, mas com certeza era bem grande, pois meus cachorros rosnavam, latiam, mas nenhum deles teve coragem de enfrentar. Aquela situação foi bem estranha, e na dúvida, consegui colocar as vacas dentro de um celeiro e tranquei a porta, e assim elas entraram e ficariam seguras lá dentro. Entrei novamente na minha casa, mas deixei as luzes externas acesas, e aparentemente deu certo, pois aquele animal não voltou mais. No dia seguinte, bem cedo, eu fui para a cidade. Passei na casa de Gabriel, um rapaz que trabalha comigo, e deixei ele na incumbência de prender as vacas à noite, no galpão, durante o final de semana, pois eu ficaria na cidade e só retornaria na segunda pela manhã. Na segunda-feira, voltei para o sítio e Laura veio comigo. Mas antes de chegar em casa, eu passei no sítio de meu pai e falei sobre o animal que estava tentando atacar as vacas. Nessa hora, o meu pai ficou sério e me disse: "Será que o maldito voltou? E pensa que eu estou morando lá ainda?" Eu não entendi nada, então pedi que meu pai me contasse quem era o maldito e se ele sabia que animal apareceu no sítio. Meu pai me falou que muitos anos atrás, logo depois que ele e minha mãe casaram e se mudaram para o sítio, que é justamente onde eu moro hoje, mais uma besta fera andou rodando por lá, atacou alguns animais e ainda tentou entrar na casa, mas graças a Deus ele não conseguiu. Meu pai me falou que uma semana depois do ataque, o animal apareceu novamente, mas dessa vez foi recebido a bala, pois o meu pai e meu padrinho Noel armaram uma tocaia e colocaram ele para correr. Desde então, não se viu
ou ouviu nenhum sinal da fera pela região, mas eles desconfiam de um homem que trabalha em uma fazenda de café lá na região. Depois que meu pai me falou essas coisas, eu fiquei preocupado, e no final da tarde, de sexta, por volta das 5:30 da tarde, levei a Laura para o sítio de meu pai, e depois, junto com ele, Gabriel e seu Rico, um funcionário que sempre trabalhou comigo. Nós fomos para o sítio que eu moro e armamos uma tocaia. Caso aquela coisa aparecesse, seria recebida a bala, e dessa vez tentaríamos dar um fim nela. Naquela noite eu prendi as vacas no galpão e deixei apenas um carneiro no curral, para servir de isca. Gabriel ficou em cima do galpão, pois era mais jovem e ágil, enquanto eu, meu pai e seu Rico ficamos dentro da casa, esperando a fera aparecer. O tempo foi passando e quando já estava quase dando meia-noite, escutei um uivo, muito ao longe. Na hora, me deu um arrepio e comecei a suar frio. Respirei fundo e me acalmei. Não demorou muito, os cachorros começaram a latir. Então eu abri um pouco a janela e vi algo que parecia uma sombra negra, enorme, se aproximando do curral. Meu pai olhou para aquela coisa e se benzeu e disse: "Misericórdia, é o lobisomem mesmo." Eu acendi as luzes externas e foi possível ver bem aquela criatura. Parecia com um cão, só que bem maior que os meus cachorros. Tinha pelagem escura e pelos ralos, e os olhos refletiam as luzes e ficavam avermelhados. O lobisomem, mesmo sendo uma fera, se mostrou inteligente e recuou, voltando para a escuridão. Mas nessa hora, Gabriel, que estava em cima do celeiro, atirou no bicho, que deu um urro de dor e caiu. Nós três saímos de dentro da casa e começamos a atirar, mas provavelmente alguns tiros não acertaram. A fera conseguiu se levantar e saiu correndo para a mata, mas meu pai decidiu ir atrás dela. Então pegamos os cães e fomos no rastro. Atravessamos a mata, passamos por um pequeno riacho e depois de caminhar por cerca de 1 hora, chegamos em uma encruzilhada. Nessa hora, meu pai me mandou ir com Gabriel para a direita, enquanto ele e seu Rico foram para a esquerda. Depois de uns 10 minutos, nós ouvimos barulhos de tiros. Saímos correndo para ver o que acabava de acontecer. E pouco tempo depois, encontrei meu pai e seu Rico sentado ao lado da estrada. Quando me aproximei, pude perceber que seu Rico estava com um ferimento no braço e bastante sujo de sangue. Levamos seu Rico para o nosso sítio e de lá fomos rapidamente para a cidade e demos entrada no hospital. Ficamos lá, aguardando seu Rico ser atendido e medicado. Falamos para o pessoal do hospital que ele foi atacado por uma onça, pois os ferimentos eram bem feios, e ele ficou internado por ter perdido muito sangue. Sendo assim, eu, meu pai e Gabriel voltamos para casa, e quando chegamos lá, meu pai falou que depois que ele e seu Rico subiram pela estrada, escutaram uns barulhos de mato sendo quebrado. Eles ficaram em alerta e começaram a iluminar com as lanternas. De repente, a fera saltou de cima de um barranco e caiu sobre eles. Nessa hora, ela atacou o braço de seu Rico, mas meu pai conseguiu acertar alguns tiros e a fera correu para dentro da mata. Mas ele precisava acudir seu Rico, então não foi atrás para acabar de matar aquela coisa. No dia seguinte, fomos buscar seu Rico, que já estava de alta médica, e ficamos sabendo que aquela manhã um senhor que estava trabalhando na colheita do café em uma das fazendas da região tinha dado entrada na emergência com algumas perfurações de arma de fogo. Porém, o mesmo foi transferido para um hospital maior na cidade de Uberlândia e desde então não houve mais ataques. Sinceramente não sei se ele morreu, mas em todo caso eu vivo sempre em alerta, principalmente quando começa a colheita do café nas fazendas aqui da região.
mas espero nunca mais encontrar uma criatura daquelas pela frente. Obrigado e uma boa noite a todos.